Antes de colocar na tela os quatro aspectos sobre os quais eu quero refletir com vocês, vamos relembrar um detalhe aqui profético interessante: a igreja no deserto. Quando você lê, abra sua Bíblia em Apocalipse 12, só para dar uma olhada e relembrar algumas coisas. Apocalipse 12, ele conta aqui, descreve 4 etapas de uma batalha de Satanás contra alguém ou alguma coisa. É dividido em quatro pedaços mesmo, né? Primeira etapa, você vê ali em Apocalipse 12, 7 e 8, é Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente, dá vários nomes aqui para você não errar, é ele. Ele se rebelou no céu, vocês conhecem tudo isso, só estou relembrando, né? Ele se rebelou no céu e foi expulso de lá. Então a primeira etapa descrita aqui nesse capítulo fantástico é a batalha no céu. Ele vem para a terra, e na terra inicia então a batalha contra Jesus. O texto descreve isso. Ele usa o Império Romano para tentar matar Jesus quando menino. Houve aquela mortandade de crianças e Jesus, seus pais tiveram que fugir para o Egito, você conhece toda a história. Então ele tentou matar Jesus, não conseguiu. Aí ele passa a perseguir a igreja, dos versos 13 a 16. A mulher vai ser levada para o deserto, enquanto um poder chamado em Daniel de ponta pequena, em Apocalipse de besta do mar, persegue essa mulher, ou persegue o povo de Deus, por exatos 1260 anos. Aparece sob 3 formas esse período, né? Em Daniel como 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 anos e meio, vezes 360 dá 1260 dias. Dia em profecia, ano. Então nós temos 1260 anos. No Apocalipse aparece como 42 meses, vezes 360, mesma coisa, 1260 dias, em profecia, anos. E em Apocalipse 12, explicitamente aparece como 1260 dias, que são anos. É o mesmo período. A ponta pequena persegue o povo de Deus por esse tempo, a besta do mar também persegue o povo de Deus por esse tempo, e a mulher, que simboliza a igreja, o povo de Deus, esteve escondida, curiosamente, pelo mesmo período, 1260 anos no deserto. Deserto representa a ausência de pessoas, né? Porque se mares, águas representam povos, multidões, nações, o deserto é o oposto disso. Então a igreja verdadeira estava oculta. Nesse período temos um bom representante dela, que são os valdenses. Lembra a história? Os valdenses, que viviam lá escondidos nos vales do Piemonte e pregavam com muita dificuldade. Escondiam porções da Bíblia que eles copiavam à mão, debaixo da roupa, quando encontravam pessoas sinceras, interessadas lá no mercado, nas praças, eles entregavam essas porções da Bíblia. São os primeiros comportores, até podemos pensar assim, né? E se fossem pegos fazendo isso, eram mortos, presos, torturados pela Santa Inquisição. Na verdade, o Papa mandou queimar todos eles, né? Como sabemos na história. Eles se esconderam lá, escondiam nas cavernas, e aí atearam fogo na boca da caverna, morreram todos sufocados lá dentro, né? A história conta dos valdenses que guardavam o sábado, que eram fiéis à palavra de Deus, a igreja do deserto. Mas a história não para aqui. Aí no verso 17, fala de um remanescente. Para quem acha que esse conceito de remanescente é invenção adventista, é porque não lê a Bíblia. Noé e sua família eram remanescentes do mundo antediluviano, não é? Há outros que são, Ló e suas filhas, remanescentes de Sodoma e Gomorra, mas aqui há um remanescente do tempo do fim. Irou-se o dragão contra a mulher. Vamos ver o verso 17? 12, 17. Acompanhe a leitura comigo aí. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante, olha o restinho, o remanescente, da descendência dela. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O texto identifica o povo remanescente do tempo do fim. Percebeu? É um que restou da mulher, da igreja em toda a sua história, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo, a Reforma e tudo. É o restante, é o remanescente do tempo do fim. É o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 responde, explica o que é o testemunho de Jesus. É o quê? Espírito de profecia. Então é um povo que dá valor à lei de Deus e ao dom profético.
É um povo que valoriza a palavra, que leva a sério a palavra, que leva a sério a voz dos profetas. E quando fala espírito de profecia, não é só Ellen White, por favor, né? São todos os profetas, desde os canônicos aos não canônicos, ali, desde os tempos de Adão até o fim da história. Você tem Isaías, Jeremias, Daniel, Hulda, não escreveu nada na Bíblia, mas é uma profetisa não canônica, inspirada pelo mesmo Espírito. Nós temos João Batista, não escreveu nada também da Bíblia, mas quem disse que ele não foi inspirado por Deus? Tá, há profetas canônicos e não canônicos, todos eles têm o mesmo grau de inspiração. Agora a Bíblia é o cânon, por isso os profetas que a escreveram são os canônicos, ok? Então quando fala espírito de profecia, entenda que é o dom profético ao longo de toda a história, até a volta de Jesus. Como assim até a volta de Jesus? Não acabou com João no Apocalipse? Não é o que diz a Bíblia. Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Paulo diz lá em suas cartas que entre os dons que Jesus deixou para a igreja está o dom de profecia, e permaneceriam até a volta de Jesus. Jesus adverte os moradores da terra nos últimos tempos contra os falsos profetas. Se haveria falso, também haveria o verdadeiro. Não faria sentido uma advertência dessa caso não houvesse mais profetas, percebem? E aqui em Apocalipse nós vemos então também uma predição de que nos últimos tempos haveria o dom profético. Então o povo remanescente de Deus guarda os mandamentos de Deus que estão na Bíblia, obviamente, não os que foram adulterados, e dá valor ao dom profético. Esse é o povo que o diabo está perseguindo hoje. Então não é de se estranhar que pessoas que procuram viver à luz da palavra de Deus, pessoas que procuram se pautar pelos 10 mandamentos, pessoas que dão ouvidos ao profeta de Deus, sejam perseguidos por Satanás. Ele odeia essas pessoas, ele sempre odiou essas pessoas. Deixa eu fazer uma comparação aqui com vocês. Isso aqui eu já expliquei, né? Aqui, o que vocês achariam se no ano 538 entrasse num túnel uma Maria Fumaça e no ano 1798 saísse um trem moderno a diesel? Não é estranho isso? Veja, por que eu falei esses 2 anos, 538 e 1798? Porque esses 1260 anos tem que ter esses 2 marcos para saber quando isso aconteceu, quando começou e quando terminou. Nós entendemos que ele começa esse período de 1260 anos em 538, porque foi nesse momento que Justiniano, imperador romano, permitiu à igreja romana, lá nos seus primeiros anos de existência, perseguir, prender e até matar os hereges, os que discordavam dela. E você vai ver isso se intensificando na história. Aí surge a tal da Inquisição e perseguições e tudo mais, né? Fogueiras, muita gente acusada de bruxa sem ser, né? E tudo que a história já contou. Bem, 538, essa igreja tem autoridade para perseguir. Enquanto isso, a igreja de Deus está no deserto. Em 1798 acontece o quê? Lembram? Que no Apocalipse é chamado de ferida mortal contra a besta. O Papa Pio VI é preso por Berthier, um general de Napoleão Bonaparte. Quem viveu na época achou que a igreja católica ia morrer, desaparecer. Pensa, prendeu o líder máximo da igreja, o Papa. Os bispos se tornaram reclusos porque se recusaram a continuar também servindo sem o Papa. O Papa morre na cadeia. E agora? Mas a profecia diz que a ferida mortal seria curada e toda a terra se maravilharia seguindo a besta. Haveria um processo de cura, de reconquista de prestígio, de autoridade, de influência. Bem, pergunto de novo, o que você acharia se em 538 entrasse no túnel uma igreja que guarda o sábado, uma igreja que crê na volta de Jesus, uma igreja que crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, uma igreja que vive os princípios bíblicos, mas em 1798 sai dali um trem diferente. Uma igreja que guarda o domingo, que coloca intercessores humanos no lugar de Jesus, uma igreja que acredita que os mortos estão por aí conscientes, que é um conceito espiritualista. Não funciona assim. Não teria que sair o mesmo trem do túnel? Pois é. Então procure qual foi o trem que entrou e procure saber que trem é esse. Não vá seguir os trens que se diferenciaram depois.
Se eu estivesse em Minas Gerais agora, seria bem engraçado o que eu estou falando, né? Procura o trem, que é um trem, né? Então eu gosto dessa comparação. Quando eu dou estudo bíblico sobre esse assunto, de Apocalipse 12, eu faço um túnelzinho de papel e eu pego um objeto, digamos, um controle desse aqui, ele entra aqui por um lado e depois eu faço sair daqui um celular, digamos. Aí eu falo para a pessoa, o que você acha disso? Não pode ser assim, tem que sair o mesmo. Pois é, eu também concordo com isso. A igreja fiel que entrou aqui para o deserto, teria que sair daqui a mesma igreja fiel. E quando eu estudo a palavra de Deus, eu vejo que a igreja adventista hoje, ela é semelhante aos valdenses. Ela é semelhante à igreja cristã primitiva, porque eu vejo aqui nos evangelhos as crenças, eu vejo as cartas de Paulo aqui as crenças, e eu comparo com as igrejas que há hoje, e eu consigo identificar a Maria Fumaça, mal comparando, né? E perceber que as outras são trens diferentes. Tem gente boa lá dentro daqueles vagões? Tem, claro que tem, mas os trens estão diferentes, ok?